Fala, meus bacanas, estamos de volta com mais um vídeo no canal. Galera, eu sou o Leonir Domingues e este é o seu canal de ciências humanas e outras cositas mais. Continuando, galera, com os vídeos sobre vacina, são parte da live que eu fiz no Facebook. O link da página Professor Leonir Domingues está aí na descrição do vídeo, já dá um clique lá e curte. O vídeo de hoje, galera, ele é focado basicamente em falar da diferença entre as vacinas de vírus atenuado e as vacinas de RNA, dos problemas em relação a quem não tem interesse ou não quer, dos negacionistas que não querem tomar as vacinas, que é uma porcentagem bem alta, e quais as implicações disso para a imunização de rebanho, o impacto disso na população. Então já se inscreve aí no canal, se inscreve aí, deixa o seu gostei e compartilha logo esse vídeo aí para que mais gente consiga se informar sobre esse assunto. E bora lá aprender mais sobre vacina. A gente falou no começo da questão de que a Coronavac, né, ela ainda utiliza essa tecnologia atrasada, entre aspas, lá do Pasteur, né, do vírus atenuado. Qual é a diferença entre essa tecnologia utilizada por algumas vacinas do vírus atenuado em relação à tecnologia do DNA, do RNA, transmissor? Por que a Coronavac, ou as vacinas do vírus atenuado são promissoras a longo prazo, e por que no futuro as vacinas de RNA, apesar de hoje ainda ser uma tecnologia nova e recente, se mantém, se projetam como as tecnologias do futuro nesse sentido? Então, eu vou tentar responder a uma pergunta de cada vez, né? Das que eu lembrar. Vamos lá. A Coronavac, por exemplo, ela utiliza como metodologia o vírus atenuado. Essa tecnologia ela já foi desenvolvida há mais de 70 anos. Então ela tá bem forte, né? Ela é bem conhecida, ela é muito bem estudada e muito bem implantada nesse quesito de vacinas, né? Então já se sabe-se que ela funciona. Essa tecnologia é uma tecnologia antiga, mas que ela ainda se faz presente hoje com vários exemplos, tipo vacinas para varíola, da cólera, salmonela, enfim, cara. Tipo, ela é bem aplicada e ela funciona. Uma das vantagens de se utilizar essa vacina com vírus atenuado é que você consegue preparar o seu corpo de uma forma melhor, porque ali você vai estar colocando o vírus de forma total no seu corpo, né? Um vírus atenuado, claro, com certeza. Ele não vai estar tão infeccioso, ele não vai estar tanto... Ele não vai, em alguns casos, ele não provoca a doença, ele não consegue mais se replicar dentro do seu corpo. Ele está ali apenas para que o seu corpo, né, as suas defesas, consigam identificar aquelas proteínas do vírus e consigam já preparar uma resposta imunológica melhor quando um vírus mais selvagem, digamos assim, né, um vírus real, ele entra no seu corpo e você já vai ter uma defesa que foi desse vírus atenuado antes, né? Uma das vantagens dela é que ela prepara principalmente o seu corpo para isso, né? Ele trabalha com vírus atenuado. Outra vantagem muito legal é que ele prepara principalmente o seu corpo para células de memória. E o seu corpo ele consegue desenvolver mais células de memória que fiquem mais tempo no seu corpo para reconhecer um possível futuro vírus parecido com esse que você foi imunizado. Outra coisa muito legal desse vírus de vacina atenuado é que em relação a uma forma como você pode manter ele, né? Normalmente o vírus atenuado ele consegue ficar assim entre menos 2 graus Celsius até 8 graus Celsius. Você consegue conservar ele bem. E isso você pode conservar em qualquer tipo de geladeira, né? As portas da geladeira, sem ser a parte do freezer, eles normalmente alcançam essa faixa de temperatura. Então, essas vacinas do vírus atenuado, elas podem ser mantidas em qualquer geladeira que não tenha um processamento tão específico assim, sabe? Em comparação a, por exemplo, de vírus de RNA, esses outros vírus que são combinação, né, de coisas, eles precisam ser resguardados sei lá, uma faixa de temperatura de menos 20 até menos 70 graus Celsius, em alguns casos. E isso dificulta principalmente o processo de transporte, de guardar, coisas assim do tipo, né? As desvantagens em relação à utilização desse método é principalmente porque o vírus
ele pode causar um que a gente chama de algum efeito. Existem possibilidades, né? Isso acontece. Ele pode se tornar infeccioso de novo, né? Ou pode se tornar patogênico a pessoas que têm uma imunidade baixa ou uma imunodeficiência, em alguns casos. Mas, assim, todas as vacinas elas são muito bem preparadas, elas passam por um crivo muito grande, né, da fase pré-teste clínica, fase 1, 2 e 3. Elas normalmente são sempre revistas pelas agências reguladoras de cada país, né? Pode existir sim um efeito colateral, dependendo da pessoa, porque nem todo organismo é igual, é idêntico, né? Eles estudam para que consiga alcançar uma maior população geral, mas o perigo é bem baixo quando a gente pensa, por exemplo, nessa do vírus atenuado. Sim, como é que nessa área aí da biotecnologia, da área da biologia, da saúde, como é que vocês enxergam, por exemplo, hoje a gente tem aí uma faixa de 22% a 40% da população, dependendo do tipo de vacina, de onde ela venha, que se recusa a tomar vacina. E está ligado não só a uma questão política, mas também ao movimento de outro caráter, que é o movimento anti-vacina, que tem crescido bastante no Brasil. E acho que deve tomar força daqui em diante, né? Deve ganhar alguma força, aproveitar essas questões políticas para ganhar força. Mas assim, o quão preocupante essa porcentagem nesse momento que a gente está vivendo, cara. Eu acho assim que isso também já aconteceu na história, né? Pessoas assim que não confiam muito em vacinas, não querem se vacinar de forma nenhuma. Isso é até engraçado, porque imagina se hoje, por exemplo, a gente tem uma maior facilidade de conseguir conhecimento, dar um Google, procura coisas assim do tipo. Eu vejo isso tudo como muito preocupante mesmo. As pessoas hoje não conseguem aceitar ou acreditar no processo de vacinação, e isso se dá para vários efeitos, né? Eu acredito que até algo que a gente poderia comentar, como a falta de um líder, né? Ou até mesmo de pessoas importantes no nosso país que aceitem, né? Que incentivem a vacinação a funcionar. Eu vejo isso como preocupante, cara, porque, assim, são vidas em jogo, no final das contas, né? Quando, por exemplo, você decide não se vacinar, você está imune àquela possível infecção, né? Só que o problema é que, diferentemente de outros vírus, o corona ele consegue passar, ele consegue sair de uma pessoa, né, entre aspas, ele consegue passar pelo ar, mesmo que a pessoa não apresente a doença, né? Eu, por exemplo, eu tô bem fisicamente, né? Eu não estou apresentando nenhuma doença, gripe, febre e tal. Mas se eu estiver contaminado, assim mesmo, da forma como eu estou, eu já consigo passar esse vírus para outra pessoa que está ao meu lado, que está comigo ao laboratório, coisas assim do tipo. Como eu falei, cara, é perigoso principalmente para idosos, para crianças imunodeficientes, né? Porque o que se vê hoje em dia, por exemplo, no caso da varíola, que foi uma doença que atingiu o nosso planeta e assim, matou muita gente, ela hoje, esse mês, se eu não me engano, foi comemorado 40 anos de que ela foi erradicada do mundo. Isso foi uma coisa muito boa e foi por causa da vacina, da vacinação. Mas nem todo mundo se vacinou em relação à varíola recentemente, né? Só que o que acontece? As pessoas que foram vacinadas, né, aquela comunidade que foi vacinada, ela consegue, por exemplo, proteger uma pessoa que não foi vacinada exatamente por elas não transmitirem a doença, né? Então, a pessoa que não foi vacinada, ela ali no meio da comunidade, grande parte foi vacinada, ela não consegue ser infectada porque as pessoas que convivem ao redor dela foram imunizadas e assim não passam a doença. Isso é muito bom. Uma pessoa não sendo infectada, não sendo imunizada, no caso, poderia ser melhor, mas a população consegue proteger essa pessoa. Agora, quando a gente pega uma taxa de, por exemplo, 22%, isso falando de, por exemplo, 100 pessoas, são 22 pessoas, cara. 22 pessoas que não foram imunizadas, entendeu? Então, a chance de elas conseguirem passar para pessoas imunodeficientes, para idosos, até mesmo entre elas, ou para pessoas que tomaram a vacina, mas que não conseguiram se imunizar direito, é muito grande. E aí é um ponto que eu gostaria de colocar, que é interessante de falar, que assim, quando a vacina sair, né, dependendo de qual empresa, de qual coisa,
elas normalmente são sempre em 2 doses. E aí, por que são sempre em 2 doses? Porque a carga viral ali, a carga de proteína, a sua defesa, ela precisa de um booster, que a gente chama, né? Que é para aumentar as suas defesas. Então, assim, quando você for vacinado a primeira vez, o interessante é que você consiga ficar um período em casa. Ok, eu fui vacinado, mas eu ainda não estou totalmente protegido. Isso é muito importante. E pode acontecer de várias formas. De seu organismo ainda não conseguiu se adaptar àquele vírus, àquela defesa. Ou ela pode não ter funcionado na primeira vacinação. Pode acontecer, entendeu? É interessante colocar isso, obviamente, né? A gente já viu vários memes, né, da vacinação, da galera se vacinando e já indo para rolê e tal. Cara, não faça isso. Essa taxa, inclusive, dessas pessoas que vão escolher não se vacinar, que é a opção delas, claro, deixa preocupante, porque, por exemplo, num país que a gente tem mais de 200 milhões de habitantes, 22% desses 200 milhões não decidirem se vacinar é muita gente. 44 milhões, mais ou menos, de pessoas que se vacinaram. É complicado, porque por mais que você tome a vacina, no caso da primeira até completar a segunda, você ainda tem chance de ser infectado de novo. E até quando você tomar a segunda vacina, é possível você se reinfectar, porque o vírus ele muta muito, né? Então, essa é uma das problemáticas da vacinação, né? É uma coisa que eu imagino, e alguns especialistas dizem que vai ser sazonal, né? Ou seja, todo ano vai ter um negócio de vacinação contra o corona e afins. Então, galera, por hoje é isso, mas isso não é tudo. E se você tá curtindo essa série, galera, deixa aí o seu gostei, compartilha o vídeo e se inscreve, galera. Se inscreve, ativa os sininhos para você ficar por dentro, saber quando sair mais um vídeo dessa série que tá top. Se inscreve no canal. Beijo pai d'égua pra vocês e vejo vocês no próximo vídeo.